sentido da vida, quando prestes estava a morrer. Pois Jesus libertou-me dos vícios, deu-me forças para... Olá, sou Luiz Fernando, monitor da comunidade terapêutica. Eu gostaria de estar partilhando com vocês uma reflexão, pois estamos vivenciando aqui na comunidade a Semana de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo. Todos sabem que é a Semana de Prevenção ao Autoextermínio. O nosso tema aqui, nessa semana, é o descobrir o sentido da vida. Muitas vezes as pessoas são levadas ao autoextermínio porque perdem o sentido da vida, perdem a perspectiva de uma vida boa, de uma vida plena, de uma vida de paz. E o sofrimento, a angústia, acaba levando as pessoas a tirarem a própria vida. Elas estão ali num ponto profundo, talvez, da dor, da aflição, da depressão, e não suportam mais o sofrimento e acabam cometendo o autoextermínio. Eu gostaria de pegar dois personagens para a gente refletir sobre isso. Pedro e Judas, dois dos 12 apóstolos que Jesus escolheu para estar com eles ali na caminhada da evangelização, de levar a cura e libertação às pessoas. Pedro, a vida dos dois podemos dizer que tem um paralelo, Todos os dois cometeram atitudes de traição, podemos dizer assim, de negar a pessoa de Cristo. Todos eram homens bons, homens fiéis e retos ali no caminhar com Cristo, mas que no decorrer da trajetória se deixaram levar pelas suas fraquezas. É o que acontece com muitos nos dias de hoje. Todos nós temos amor, temos Deus no nosso coração, mas o pecado, a fraqueza às vezes ganha margem, cresce nos nossos corações a ponto de apagar ali o brilho do Espírito Santo em nossas vidas, e esse pecado, essas falhas, essas fraquezas nos levam a cometer atitudes que muitas vezes trazem consequências trágicas em nossas vidas. Enfim, Pedro foi um apóstolo que tinha, podemos dizer assim, autossuficiência como fraqueza, presunção. Em determinadas situações, ele deixou a desejar ali para com a pessoa de Cristo. Na ceia da sexta-feira antes da morte do Senhor, Jesus fala ali que teria que morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já predizia sua morte em várias situações. Ele não, isso não pode acontecer. E mesmo que acontecer, até na morte estarei contigo. Jesus fala para ele: antes do galo cantar, por 3 vezes você vai me negar. Ele não, o Senhor relutou em dizer que não negaria, que estaria com Cristo até o fim. E aconteceu que Jesus foi levado ao pátio do governador, para ser julgado ali pelas autoridades. E por 3 vezes as pessoas olham para Pedro: você é um deles, você anda com ele, e todo mundo conhece a história. Ele negou o Senhor por 3 vezes. E naquele momento ele foi tomado por um sentimento de tristeza, de culpa tão grande, mas quando ele olha para Cristo e Cristo olha para ele, a gente percebe que Jesus, naquele olhar de julgamento, podemos dizer assim, mas um julgamento sereno, Jesus ao mesmo tempo acolhe ele no perdão, e ele percebe que Jesus olha para ele com esse olhar de perdão, e ele arrepende daquilo que fez. E o arrependimento, ele nos leva à cura. O arrependimento verdadeiro nos leva a reconhecer o erro e não mais cometê-lo. Ou seja, a gente vai caminhar na trajetória da conversão, não cometer mais aquela situação, porque arrependeu de ter feito o que fez. Judas, na mesma situação, praticamente a mesma história, negou Jesus, traiu Jesus, Ali em várias situações ele foi exortado por causa da sua conduta, por causa do seu egoísmo, por causa do seu apego às questões financeiras, ao dinheiro, podemos dizer assim. Em determinada situação, onde eles estão na casa de uma mulher, ela pega um dos perfumes mais caros para lavar o pé de Jesus, e Judas indaga por que não venderia aquele perfume para dar o dinheiro aos pobres, mas ele não estava preocupado com os pobres, e sim com o dinheiro. Enfim, ele chega num grau de pecado, de fraqueza tão grande, que no decorrer da sua trajetória, aquela fraqueza foi só ganhando margem, foi só maximizando em sua vida, a ponto dele vender por 30 moedas de prata aos romanos Cristo.
E aquilo ali gerou nele uma culpa, uma angústia, uma depressão tão grande que ele foi tomado pelo remorso. E a partir daí, o que aconteceu? O remorso, ele vai remoendo, a gente vai ressentindo, né? O ressentimento vai machucando, a ponto dele chegar num sofrimento tão grande que ele não sabia mais o que fazer e tirou a própria vida cometendo o autoextermínio. Ou seja, Pedro errou assim como Judas, mas Pedro arrependeu, foi tomado pelo arrependimento e não praticou mais as coisas que ele fazia. Judas não, foi tomado pelo remorso, e o remorso fez com que ele tirasse a sua própria vida para aliviar aquele sentimento de culpa e de dor que ele estava carregando com ele. Enfim, Cristo nos leva à cura, Cristo nos leva ao arrependimento. Temos que entregar a Ele as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que possamos assim caminhar no sentido contrário do autoextermínio, porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância, assim diz o Senhor. E aquele que caminha com Ele, aquele que está lado a lado com Ele, mesmo que com falhas e fraquezas, vai maximizar a presença dele em sua vida, e as fraquezas e falhas não vão ganhar terreno e vão ser aniquiladas no decorrer da vivência com Cristo. Fica aí a reflexão, um forte abraço, Deus abençoe a todos e vamos levar as pessoas até a Cristo, que assim elas estarão caminhando contrário à morte, ao autoextermínio. Fica aí a reflexão, um forte abraço a todos.